Aqui por loja, tá, pessoal? Algumas coisas interessantes. A primeira em relação à parte geral, tá? Nessa versão atual, a gente fez um procedimento, vários procedimentos de bancos de dados, né? Que basicamente é a criação de índices em tabelas, né? Para indexar melhor as consultas, né? Então, isso aqui deve ter um efeito muito bom em performance e utilização de memória e CPU ali de servidores e também em consultas dentro do sistema. Então, aqueles casos de clientes que o pessoal botou esses tempos no grupo dos parceiros aí, que às vezes, né, sobrecarregava a memória ou o processador, ou usava muita memória do servidor e coisa e tal, né, nessa versão aqui deve estar resolvido. Tá? Beleza? A gente já testou em servidores em nuvem aí que a gente tem com um parceiro que tem mais de 30 bancos lá e realmente a performance o CPU foi de 95% para menos de 20%. Então, a, a melhoria é confirmada. Então podem atualizar quem tem esses problemas que vai resolver. Legal? No Venda Flex aqui também dentro da parte geral tem dois itens novos. Deixa eu até abrir o Flex aqui que eu não abri. Mas é basicamente a opção de visualização de estoque na emissão do pedido, né, que não tinha. E também na visualização de dados de cliente, lá na emissão de pedido, a gente colocou os endereços, todos os dados de endereço completos aqui. Mas o item bacana mesmo é a parte do estoque ali. Então, agora, tanto na navegação, na emissão de pedidos, né, quanto na consulta de produtos, tem o estoque. Então, se a gente consultar produto por aqui, né, ele vai trazer a coluna com o estoque aqui. E se a gente navegar nas famílias aqui também, né, ele tá bem parecido com o Mothershop, né, traz o estoque em cima aqui, né. Então, esse é o principal ponto. Legal? E um outro recurso interessante aqui que a gente botou no geral, porque envolve vários módulos, né, é a possibilidade de recalcular pagamentos, né, quando a gente já, em operações, quando a gente já tem pagamentos lançados e altera o valor, por exemplo, dá um desconto ou recalcula itens, ou exclui item, esse tipo de coisa. Dá um exemplo aqui no pedido de venda, só para vocês verem o que eu quero dizer. Vamos fazer um pedido aqui. Vamos supor que eu já tenha pagamentos aqui, né, lançados. Beleza. E eu venho aqui e adiciono mais um item, por exemplo, né? Ó, aí ele vai pedir, ó, houve mudança no valor do pedido, deseja recalcular os pagamentos, né? Se botar aqui sim, daí os pagamentos aqui vão ser recalculados proporcionalmente. Né? Isso é bom porque às vezes quando acontecia isso, aí tinha que vir aqui, clicar em redefinir, lançar de novo, né? Então assim fica mais fácil, o próprio software já faz. Beleza? Então isso aqui da parte geral, né? Na parte de identidades temos dois itens interessantes aqui. Primeiro é a opção de enviar o WhatsApp direto pela listagem, né? Então vamos lá aqui na listagem de pessoas. Agora tem um botão WhatsApp aqui, né? Então, quem quiser pode enviar o WhatsApp direto por aqui, é só clicar sobre aqui, ele vai abrir a telinha e mandar. Ou usar o atalho Ctrl W, né? Que é o atalho padrão. Hum. E também fizemos a possibilidade de alterar dados da entidade em lote. Então, se você selecionar mais que uma aqui, ó, bem parecido com o produto lá, ele vai abrir uma tela e clicar em alterar, ele abre uma tela diferente, né? Só com aquilo que é possível alterar para todas as pessoas. Então, se quiser trocar tabela de preço, vendedor padrão, potencial, essas coisas, né? De mais que uma, né? Só selecionar aqui, clicar em alterar e trocar o que. Só salva o que tiver selecionado. Né? Se não tiver nada informado, não salva nada. Beleza, tem mais um item aqui, que é mais simples, né? Esse aqui, ó, aquela telinha de informações de entidade lá que aparece, tipo no PDV, no faturamento, quando faz vendas parceladas ou impedidos, né? Agora a gente colocou as observações da entidade também. E as anotações. Vou ver um exemplo aqui. Ah, peraí que eu fiz besteira. Essa aqui, ó.
Então, agora essa aqui tem também as observações da entidade e as anotações também. Essas aqui, que essa exceção não existe. Beleza. Isso para entidades. Vamos para a parte de logística também. Dar uma passada rápida a parte de produtos e estoque, né? A primeira coisa interessante é a possibilidade de imprimir ficha de produto, que é uma impressão do produto, basicamente, né? Então, se a gente vier aqui na listagem de produtos, tanto na opção outros aqui, né, tem esse imprimir ficha de produto, quanto dentro do cadastro também, né? Tem a opção imprimir aqui. Ele, resumidamente, imprime os detalhes do produto, né? Então, detalhes gerais, preços, grades, códigos de barra, se tiver insumo, se tiver atributo, né? Todo esse processo, ele imprime numa folhinha A4. Outro recurso bem legal é a possibilidade de selecionar tabela de preço para impressão de etiquetas, né? Então, a impressão de etiquetas, por exemplo, se a gente tem várias tabelas, a gente pode imprimir agora com os preços dessas tabelas. E, ou, por exemplo, se tiver filiais diferentes também dá para imprimir, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Imprimir etiquetas. E a tela de etiquetas agora está maior, né? Ela tá, dá para botar full screen, né? Então, dá para diminuir também, né? E a gente separou aqui na tela de etiquetas o que é filtro, né? E o que é configuração. E agora na configuração tem a opção aqui da tabela de preço. Então, quero, por exemplo, simular com a tabela de preço 50% de desconto, né? Aí ele vai recalcular os preços aqui e a gente pode imprimir com base neles. E tem também os totais aqui embaixo, a gente acrescentou, né? Então, quantas etiquetas eu vou estar gerando, quantos itens eu já tenho informado, quantos falta informar, né? Por exemplo, nessa lista tem 78 itens, né? Se eu botar aqui, ó, quero imprimir duas dessas, cinco dessas, um desse. Aí ele vai somar aqui quantas etiquetas vai imprimir e quantos itens que já tem impressão de etiqueta informada. Beleza. Também no produto a gente incluiu algumas informações novas na listagem, tá? Que é basicamente a parte de preço de custo, aquisição e margem, né? E indicadores visuais tanto na listagem quanto no cadastro, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tem essas três colunas novas agora, quatro, né? Que é a coluna de preço de aquisição e preço de custo, a margem sobre o custo, né? Então, quanto que o preço de venda representa sobre o custo, né? E ele fica com cores, né? Então, e tem esse indicador visual aqui, né? Então, e é o percentual em que ele vai gerar essas cores aqui, ele é definido lá na configuração da filial, depois eu mostro, né? O meu está aqui entre 10 e 50, né? Então, entre 10 e 50 fica amarelo, acima de 50 fica verde, né? E abaixo de 10 fica vermelho, né? Então, é um indicador visual, né? Lembrando que essas colunas aqui só aparecem para quem tem permissão de acesso, que isso é uma permissão que sempre existiu, né? E dentro do cadastro também a gente colocou mesmo, tem a mesma informação aqui agora, então, né? Então, que é o mesmo percentual aqui atrás, né? Esse campo aqui sempre teve, né? Mas agora a gente botou a corzinha aqui, né? Então, quando tu tá definindo os preços do produto, tu consegue já ver na hora se ele vai estar acima da tua faixa, abaixo, né? Ou dentro da uma faixa média, digamos. E conforme for trocando aqui, obviamente, né? Que daí então, essa é a ideia. Beleza? É um toque simples aí, mas interessante. Algumas coisas aqui que eu vou só comentar bem rápido, então, também na parte de produtos, tá? Na consulta detalhada de produtos, que é uma que a gente consulta lá antes de lançar no PDV e no faturamento, agora tem filtro por local de estoque também. A tela da análise de compras, a gente fez algumas melhorias visuais, né? Também separamos configurações dos filtros, colocamos os totais embaixo, né? Acrescentamos colunas novas nos produtos similares, né? Então, colunas
referência, estoque, esse tipo de coisa. Aqui é basicamente isso aqui. Depois vocês podem dar uma olhadinha aqui nos detalhes. Aqui. Vamos para a parte comercial. A parte comercial tem dois itens bem legais, tá? Primeiro, em relação a pedido, agora tem duas novas formas de impressão e um novo recurso, que é a classificação de item, né? Então temos uma impressão por hierarquia e uma por classificação de item. Vamos ver o que é isso aí. Ver um pedido que eu já tenho aqui. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Agora existe uma opção de visualizar por hierarquia, né? Então ele separa na impressão no pedido os itens por hierarquia. Então ele agrupa, né? Então se eu tivesse 10 produtos da hierarquia alimentos, ele apareceu os 10 juntos, depois todos da hierarquia calça. E temos também por classificação. O que é a classificação? Deixa eu lançar item, né? Deixa eu lançar um pedido novo aqui para vocês verem. Agora, lançar um pedido, existe um campo aqui novo chamado classificação. Então, vamos pensar ali, ontem para explicar para o pessoal aqui internamente, eu dei o exemplo de uma loja de móveis, vou usar o mesmo, tá? Vamos supor que a gente tem uma loja de móveis e vai enviar um orçamento para um cliente. Então, geralmente, a gente tem seções, né? Tem a cozinha, tem a sala de estar, o banheiro, coisa e tal. Então, tu pode criar essas classificações e na hora de imprimir, ele manda todos esses grupos em conjunto, né? Vamos botar o exemplo aqui, ó. Esse aqui vai ser a sala de estar. Aqui eu vou botar a cozinha. É um texto, tá? Então, quando tu informa manualmente aqui, ele salva esse texto, mas na próxima vez que tu for usar, tu já pode usar esse aqui, né? Se não tiver. Se já tiver, ele só usa o que já tem. Cozinha, vou botar mais um cozinha aqui, só pra gente ver como é que fica. Perdão interromper, Felipe, mas tu mostrou ali uma impressão do pedido e estava aparecendo a imagem dos produtos ali? Sim. Já isso sempre teve, ó. Tem uma visualizar imagens produto. Ah, às vezes eu me passo e não enxergo algumas coisas ali. E aí essa nova que a gente fez, que é tanto de hierarquia quanto de classificação de item, a gente já usou com imagem que é mais comum, né? Então, por exemplo, ele fica assim, aí ele separa pela classificação nos itens que a gente colocou lá. Né? Então tem novas impressões pela classificação e pela hierarquia também. Perfeito. Bacana. Ficou bem legal. Tá? Aqui alguns itens novos aqui de pedido também. Solicitar senha para cancelamento e desconto. Né? Antigamente a gente só bloqueava a opção se não tinha permissão de acesso, agora ele fica liberado, mas tem que botar senha. Tá, isso aqui coisas mais simples, beleza. Faturamento aqui também, só coisas mais simples. Só esse ponto aqui que eu vou comentar, ó, que é na emissão de NFE pelo faturamento, né? Quando a gente, por exemplo, faz toda a operação, né? E lança itens, tudo mais, e no final informa o cliente, e o cliente, por exemplo, é de fora do estado, que ele teria que recalcular NOPs e tudo mais, né? Até a última versão isso não era feito, tinha que fazer na mão, né? Aí agora o próprio loja já recalcula. Então, se tu for emitir uma NFE e a operação for para fora do estado e o cliente for de fora, o software já calcula os impostos automaticamente. E um outro recurso da parte comercial que é bem legal, esse aqui eu quero chamar a atenção de vocês para prestarem bastante atenção, é novas possibilidades de simulação de preço no gerenciamento de preços. São duas, né? Por percentuais e por proporcionalidade de preço. Vamos ver lá o que é. Comercial. Deixa eu pegar aqui produtos de uma marca específica só para a gente filtrar aqui. Olha que beleza, só tem um. Cadê alimentos? Tá. Beleza. Então, agora a gente tem uma nova seção aqui que é tipo de simulação. A que sempre existiu é essa aqui, né? Por configurações de preço. Então, vocês podem continuar usando a config de preço lá, né? Ou o tipo preço base, né? E a gente acrescentou uma opção que é preço venda proporcional. O que é isso aqui? Ele mantém a proporcionalidade do preço de venda em relação ao preço de custo.
Então, suponhamos que o teu preço de custo é 100 e o teu preço de venda é 200, né? A proporcionalidade é 100%. Se tu aumentar o teu preço de custo para 150, ao usar essa opção aqui, o teu preço de venda vai automaticamente para 300, né? Ele mantém a proporção nos preços de venda em relação ao custo. Então, isso aqui é particularmente interessante, no meu ponto de vista, para importação de nota, né? Se tu comprou uma mercadoria do fornecedor e o preço de compra subiu, né? O teu preço de venda sobe proporcionalmente. Então, não precisa ficar calculando, simulando e tudo mais. Quem quiser mais detalhes dessa função, a gente acrescentou o botãozinho aqui de interrogação, que aí a gente explica o que quer dizer todas as configurações de preço, inclusive essa nova aqui, né? Tem exemplos aqui. E nós também acrescentamos a opção de simulação por percentual, né? Também tem explicação aqui para quem quiser ver, né? Mas basicamente temos todas as variáveis de preço aqui, né? Aquisição, custo, varejo e atacado. E a gente pode escolher uma base de cálculo e um percentual para fazer a simulação de reajuste. E tanto essa opção aqui do tipo de simulação quanto os tipos de preço por reajuste aqui, né? Sempre salvo o último usado, né? Então ele mantém um padrão ali. Então, vamos dar um exemplo. Eu posso, por exemplo, simular meu preço de aquisição, usar o próprio valor num reajuste de 10%, o preço de custo como sendo o preço de aquisição mais 50%, o preço de varejo vai ser o preço de custo aqui mais 100%, e o de atacado é o preço de varejo aqui menos, né, redução, né, marcando redução, menos 20%. Aí clico em simular aqui, o próprio software já recalcula todo, né, como vai ficar as proporções usando esses percentuais aqui. Então, ficou bem simples, bem fácil de usar. E tu pode, obviamente, usar um só por vez, né? Então, se tu botar o percentual zero aqui neles, né, os que não tem, né, eu quero reajustar só o de aquisição, o de custo, né, com base no de aquisição em 100%, dá para fazer também. Então, tu faz só aquele que tiver marcado, se quiser. Ficou bem simples, bem fácil de usar. E é um recurso novo disponível. Beleza. Vamos lá, que eu já estou sendo muito prolixo. Frente de caixa, bem rapidão ali, ó, parte de gerenciamento de operações. A gente acrescentou possibilidade de visualizar todos os detalhes de uma operação direto por aqui, né? Que é nesse botão visualizar. Anteriormente, a gente clicava aqui, ele abria o PDF da operação, né? Que é a mesma coisa que faz nessa botãozinho aqui, né? Agora também tem o PDF da operação, que é esse aqui, né? Mas tu pode ver a nota, a movimentação de estoque e os financeiros por aqui, né? Então, tu pode abrir a nota, né? E eventualmente baixar o XML ou retransmitir se tiver erro, né? Pode abrir os movimentos de estoque e também os documentos financeiros, se tiver, né? Esse meu aqui não tem. Vamos ver se aqui, esse aqui tem. Ó, então ele abre todos os documentos financeiros, né? Os documentos a receber, né? Relacionados àquela operação, pode editar por aqui, né? Pode ver. Então ficou bem fácil. Show? Indo para a parte fiscal. Aqui eu vou só comentar, né? Basicamente, mas aqui nós temos ajustes já para uma nova NT, que é essa 2025-001, que vai entrar em vigor em setembro, dia 1º de setembro. E nela tem duas mudanças básicas, tá? Que é, primeiro, o web service de emissão de NFE, vai mudar. Então, provavelmente será necessário que todo mundo atualize versões, né, por causa dessa questão do NFE. E também nessa NT tem o QR Code 3.0 da NFC. Tem algumas mudanças na geração do QR Code e não vai mais precisar ter o token, né, o CSC lá. Então, nessa versão já tem essas atualizações. Também para a parte de nota de serviço, nós incluímos a opção de impostos e BPT, né? Eu nem sabia que tinha essa possibilidade, mas agora, agora sabemos. Então, é a mesma importação de arquivo IBPT lá da nota de itens, né? Só que no arquivo também vem as classificações de serviço. Então, quem tiver essas classificações no IBPT já vai sair nas notas. Incluímos dois registros no SPED, né? O 0460 e o C195, que são relativos a
observações de lançamento fiscal. Não me pergunte para que serve, mas enfim, tem esse recurso novo agora. E esse item aqui também era um campeão de solicitação de parceiros, né? Que é a possibilidade de gerar movimentação de caixa de notas emitidas, notas de venda emitidas manualmente, tá? Pela tela de nota. Que é basicamente quando a gente vem e emite uma nota por aqui, né? Emissão de nota, sem passar por faturamento, por nada. Agora é possível movimentar o caixa também dessas notas aqui. Notas só de venda, tá? Isso é feito via parâmetro, obviamente, para não atrapalhar quem já usa, né? Então é este aqui, ó. Fiscal, caixa. Movimentar caixa de notas manuais aqui. Então, só botar true aqui que ele vai passar a movimentar o caixa, né? Então, tinha muito caso de clientes que usavam, só emitem nota, mas querem controlar o caixa. Então, eles se obrigavam a fazer um pedido, faturar pelo faturamento, só para poder movimentar o caixa. Então, agora já dá para fazer direto. Beleza? Mas aqui tem umas outras coisas interessantes aqui, né? Não vou comentar. Esse aqui é um outro campeão de solicitações, que é também ativado via parâmetro, tá? Mas é a possibilidade de gerar o número do documento financeiro das parcelas, lá de dependência, lá do PDV Faturamento, né? Com o número da nota, em vez do PD e não sei o que. Isso também é ativado via parâmetros, ele vem por padrão falso. É este parâmetro aqui, ó. Aqui no financeiro. Esse aqui, ó. O meu eu já botei true aqui. Mas qual que é a aplicação prática? Tanto no PDV quanto no faturamento, né? Se a gente fizer uma venda em pendência ou cartão ou cheque, né? Todos que usam um documento financeiro, aqui ele está gerando o número do documento com base no número da nota. A nota que vai gerar é a 593, né? E eu estou emitindo uma NFC. Então, NFC 593, parcela 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5. Então, é bem mais fácil, né, gerenciar. Vou mostrar aqui o exemplo prático. Ó, emitir NFC, beleza, né? Então, se a gente for olhar a operação de caixa aqui, né? Ó, ele gerou aqui o documento 5931, 59... Então, o número do documento financeiro, né, bate com o número da nota. Tem uma observação aqui de já deixar sem ser por parâmetro. No banco, para os novos clientes que vocês forem instalar, isso já vai para o padrão. A gente já colocou tanto esse quanto o movimentar o caixa, né? Mas para os clientes atuais, a gente preferiu não fazer isso, porque, cara, a chance de gerar muita reclamação é bem grande, né? Porque muda bastante, né? Então, por isso que a gente não mexeu. Ó, então, ele gerou o documento já certinho. Essa aqui é a nota 593, né? Se vocês forem olhar. Beleza? O que mais aqui? Financeiro, esse aí. Configuração. Aqui tem só a parte da definir a percentual de lucro lá para indicadores visuais, que eu já mostrei no produto e tem também no pedido, né? E agora também tem a possibilidade de definir a série de emissão de nota por usuário. Inclusive o meu está NFC ali, como a gente já viu, né? Vou pegar aqui, ó. Que é perfil. Então, o meu usuário é esse aqui. Na aba configurações aqui também agora tem a série padrão nota de itens, né? O meu está NFC, né? Se tiver no usuário, ele aplica o do usuário. Se não tiver nada aqui, que é o padrão, né? Ele aplica o geral. Beleza. Que mais aqui? É basicamente isso aqui do loja, pessoal. Depois tem uma série de outras coisas aqui que eu dei um corridão, né? Mas aí vocês podem dar uma olhadinha depois, tá? O que eu chamo a atenção, tá? De todos esses itens, no meu ponto de vista, tá? Primeiro, essas melhorias de performance aí que vão acontecer, né?
Alteração em lote de identidade é legal. A seleção de tabela de preço na impressão de etiquetas é legal. Essas novas informações na listagem de produto. As impressões do pedido também, né? Mas não tanto. Essa parte do gerenciamento de preços bem legal, ficou bem fácil de fazer. O que mais? Movimentação de caixa para nota manual e essa do número do documento aqui. Então são pontos bem interessantes. A gente tinha como plano liberar um novo TEF nessa versão, tá? De um novo parceiro. No entanto, por algumas questões burocráticas, a gente não conseguiu terminar a homologação, né? O desenvolvimento é todo pronto, mas a homologação não foi concluída, então vai ficar para a versão 10, tá? Que é o TEF um TEF da Elgin. Beleza, pessoal? Loja é isso aqui. No PDV lá depois, né, são as mesmas coisas, tem algumas coisas do faturamento aqui, como, né, coisas mais simples aqui, né, então tem no PDV também.